vamos lá. Olha só, linha 55. This ponto fundo, this ponto create element. O que faz esse... Primeira coisa, o que esse this aí, gente? Global. É a fase 1. É a própria, exatamente, é a própria fase. This, em inglês, é o quê? Alguém sabe? Isso. Essa coisa. Ou seja, essa coisa onde nós estamos, no caso aqui, está dentro do quê? Dentro da cena. Estamos criando código dentro da cena. Não é? Não estou englobando a cena e ponto new não está englobando isso? Então esse this referencia o quê? A própria cena. Então, a cena, eu estou criando um objeto chamado fundo, certo? E ele é do tipo qual? Ele é do tipo elemento. Então, a cena, ela tem um método chamado createElement, que eu estou chamando através do this. Então, eu boto this.createElement. O que ele faz? Ele cria todo um elemento vazio e joga para dentro da variável fundo, certo? Que também é dentro da cena. Muito bem. Depois, logo em seguida, eu estou criando o piso, mesmo esquema. Criando um elemento vazio, ainda está vazio, está criando só a estrutura externa, a carcaça. E também o player. Ou seja, eu estou criando 3 elementos. O fundo, o piso e o personagem, o player. Que a princípio eles estão vazios, é só a carcaça dele. Logo em seguida, eu estou criando uma animação. Essa animação através da extensão animation. Por isso que quando é uma extensão, eu utilizo canvas, ponto. Boto o nome da extensão, ponto. E se eu quero criar uma nova animação, então eu boto new ali. Vocês estão vendo a linha, qual linha que é? A linha 62. Então animation series igual a canvas.animation lá. Por quê? Porque é uma extensão. Beleza. E dentro desse new ali, eu estou colocando algumas propriedades. A primeira, qual que é a primeira propriedade, gente? Prima. Hã? Matéria-prima. É matéria-prima. Bem, é image, né? Que é a propriedade images ali. Eu estou colocando ali séries, certo? Entre aspas. Eu quero que vocês me respondam. Quem pode me responder? Onde é que, quando eu ler essa linha, onde é que ele vai procurar esses séries? E onde ele vai encontrar? Hã? Fora o Final Fantasy. Lá no material, lá em cima. Lá em materiais, isso. No início da cena do CNMil, ele vai procurar onde é que está essa imagem que ele pediu para carregar. Certo? Lá em Images. Então ele vai pegar aquela imagem, que aquela imagem está cheia de sprites. Vai pegar aquela e carregar. E logo em seguida, eu vou cadastrar quais animações esse personagem tem. Essa animação vai ter quais tipos de animação. Aí eu nomeei só uma aí no caso, que é o Walk Left. Deixei desse jeito mesmo, só para relembrar. E o nome dela é Walk Left. E no Walk Left está dizendo quais são os frames, certo? Desse sprite. Tem uma folha de sprites e eu quero usar o frame 4, o 5, o 6 e o 5 de novo, nesse caso. Certo? E logo abaixo eu estou usando as propriedades size. Esse size é o que, gente? O que significa a propriedade size? É o corte da imagem da folha de sprites. Isso, é o corte de cada sprite. Muito bem. No caso aqui em pixels, né? Pixels, 16 pixels por 25. E o que faz a propriedade frequency? A velocidade vai mudar de Isso, a velocidade. Quanto maior o número, mais rápido ou mais devagar? Mais devagar. Mais rápido, menor o número, mais rápido. Muito bem. Logo abaixo, o que eu estou fazendo ali, gente? Está adicionando. Eu estou usando a propriedade na linha 81, animationSeries.add. Esse método add, vocês estão vendo que eu estou falando método, né? Por quê? Porque animation series é um objeto aí. Esse método add, o que ele faz? Tá, adiciona o que com o que? Consegue me dizer, Paulo, Camila? Adiciona uma animação um elemento. Aqui está adicionando uma animação. Ele adiciona os paranauê da vida aí, né? Aqui está adicionando uma animação ao elemento. Você está implementar. Aqui está um pouco diferente. Coisa é chato, cara. Mas é isso mesmo. O que ele está fazendo? Ele está adicionando a animação ao elemento que está vazio. Lembre-se que quando a gente começou a criar,
O elemento estava vazio, né? Estava ali vazio. Vamos supor que isso aqui é vazio, é a carcaça. Depois que eu dei um add ali, o que ele veio fazer? Ele preencheu com animação. A hora tá Quase. Agora ele vai ficar na frente. Animação, cara. Dava tempo de ter apertado o Q ali. É, né? O que ele fez? Quando eu criei o elemento, ele estava vazio. Depois, quando eu dei o animation add, ali animation series.add, e coloquei o elemento como parâmetro, o que ele fez? Ele ligou aquela animação que eu cadastrei ao elemento que estava vazio. A partir daquele momento, aquele elemento tem uma animação internamente. Tudo bem? Compreenderam, Camila? Compreendeu? Tá. Continuando. A linha seguinte, o que ela faz? Que eu dei é um play. O que é esse play, gente? Executar. Quando ele lê aquela linha, automaticamente aquele elemento que estava vazio, e eu acrescentei uma animação, eu disse para ele, pro computador, olha computador, a primeira animação que você vai executar é a animação walk left. Walk left é que tem aquelas 4 patterns lá, é o 4, 5, 6 e 5 de novo. Então já começa iniciando aquela animação. Beleza, ele já faz isso. Certo? Oi? Ah, sim, a segunda propriedade é um loop. O que é esse loop, gente? O que ele faz? Isso. Quando ele termina aqueles 4 frames, ele dá um looping. Ou seja, ele volta e inicia a animação de novo. Ou seja, é uma constante ali. Animando. Enquanto você não mudar o play, não trocar de animação, ele vai... Se eu não botar esse loop, como é que ele vai ficar? Ele vai fazer uma vez parar. Não, aí Ele no vai caso, parar ou ele vai sumir? se você não colocar nada, se você não colocar nada, o default dele é loop mesmo. Tá? Na ponta do padrão é. Agora, se você quiser que ele faça uma animação uma vez e pare daquele jeito, tem que botar o stop. Entendeu? Stop. Bota o stop lá. Então esse loop é besteira. É porque ele foi. É o default dele. Tá? Eu me lembro, na documentação fala que é default dele. A gente costuma colocar mais por hábito, para não forçar. Esse aqui é o loop, para a organização nossa. Tá? Não, vamos lá. tem que botar qualquer coisa, né? Que é Oi? parâmetro. Não, qualquer coisa não. Não, coisa não dá. É, parâmetro. Não, peraí. Se eu botar Bagunça. se eu botar lá Megan Fox, ele não vai entender. Ah, Ele vai funcionar. Não, vai funcionar, mas aí vai fazer. Botar como default? Depende. Né? Você É testou? parâmetro? Claro que não. Já testou? Sim. Porque ele pode checar se ele não encontra. Não, vai dar como default. Depende do case, Você né? me tirou da... Vamos lá, continuando aí. O que tem embaixo ali, ó? This.scrollBrown igual ao quê? Canvas.scrolling, lembrando que o scrolling é uma extensão, por isso que ele chama desse jeito, ponto .new. Beleza. O que ele está colocando como parâmetro? Quem tem uma ideia? Esses 3 parâmetros aí. É sobre o scroll. Hã? Vamos lá, Bruno. Ele aqui é o... que gosta. Adora esse scrolling no Canvas Engine. O que ele dá com esses 3 parâmetros aí? Não vem com essa bosta esse parâmetro. Ele já tava se perdendo. Já tá assim por causa disso aí. Sim, mas ele funcionou, só que deu loop, né? Vai, e aí? O que dá o... que esses 3 parâmetros, gente? Sim, é o standard default. Vamos lá, gente. O que esses 3 parâmetros do scrolling? Scrolling, scrolling. Ele vai definir o que vai seguir, e os outros 2 é o tamanho do Grid. grid. Em que? Em pixels. Alguém pode me explicar o que é esse grid que ele quis dizer? Uma bosta que é bugado também. Não tem nada. Vou substituir isso aqui por bug. Boa, bota bug, velho. É, né? Hein, gente? Quem pode me dizer o que é esse grid que ele falou, desse 1,1 aí? Primeiro, o this. O que é o this? É a quantidade de pixels que ele vai correr. É a fase. Que objeto? É A fase. O que ele está fazendo? Ele está criando aquele scrolling na própria fase em questão. Ele utilizou isso como informação para ele. Agora, o 1,1, Gabriel, você estava falando. O que é esse 1,1? É o pixels, a velocidade que o scroll vai ter. Reflete na velocidade. Né? Se eu aumentar Reflete na aqui, velocidade. se eu aumentar aqui, ele vai passar. Se eu botar um 3 ali, ele vai passar de 3 em 3 pixels. Em teoria, o scrolling trabalha, se você botar 3 em 3,
ele ia pular a câmera em 3 em 3 pixels. Ah, isso É, isso aí. objeto ele pula 3. Sim. É que assim, ó, a gente chama isso de tiles. Tá? O que é tiles? Quando você vê na documentação, você vê lá a palavra tiles. O que são os tiles? São os ladrilhos. Os ladrilhos da tua fase, do teu palco ali, né? É que nem aqui, ó. Cada bloco desse aqui, ó, cada azulejo desse. Puxa, esse cara fugiu o nome. Azulejo mesmo, piso. Cada quadrado desse piso pode ser considerado um ladrilho, né? Ou um tile. Certo? Vamos supor que esses ladrilhos em pixels seja lá 10 pixels por 10 pixels. Ou seja, meu diâmetro mesmo, né? Meu raio, o diâmetro é de 10 pixels. Certo? Aí eu boto lá 10,10. Então a câmera ela move 10 e 10. Oi? Isso aí não vai ser um geral para tudo. Quando eu botar a Todo velocidade scroll, todo aquele scroll. Se Ele eu vai botar a se orientar velocidade do personagem de 1, ele vai contar de 10 em 10. Não, ele é 1 em 1. Só do... Se você pedir pro seu personagem movimentar em 1 em 1, você fala que o scroll ele tem que acompanhar o personagem, ele vai acompanhar o personagem. Por isso que aqui, em teoria, é decidido para orientação, mas na prática não funciona assim. Na prática, ele vai, se você pedir para ele segurar com o personagem, Isso aqui ele vai acabar ignorando, isso aqui vai seguir o personagem. é um cálculo que ele faz para acompanhar a câmera. Tá? Dependendo da configuração que você faz, às vezes o personagem sai fora. Entendeu? Porque aí você diz que a velocidade do scrolling é menor do que a velocidade do personagem andando. Aconteceu algumas vezes aí nos testes. Não resolve você correndo. Aí os personagens dá um pau gigante lá, só que a câmera você pede a velocidade seja lenta. Daí, por mais que a câmera tente acompanhar, não consegue acompanhar o personagem. Tá? Então, ele faz um cálculo em cima daquilo ali também, mas muitas vezes não é imperceptível. Então é melhor você, eu costumo deixar sempre 1 em 1. E controlar A velocidade da câmera com o personagem por fora. Tá? Vamos lá, continuando aí. Logo abaixo que eu disse que o scrolling tem um objeto chamado scroll ground. Eu coloquei nesse exemplo aí. Logo abaixo, o que eu fiz ali, gente? Essa linha de baixo, this scroll ground set main element. O que é esse método aí chamado set main element? O que essa bimboca faz? Ah, pois é, agora. Acho que é O elemento ele vai ser o personagem que a câmera vai seguir. Isso, exatamente isso. Eu dou o elemento base para o scroll. Então ele vai entender que no caso esse elemento aí chamado this.player, né? Esse this.player que eu coloquei é um elemento que a câmera vai acompanhar, que ela tende a acompanhar, ela quer tentar acompanhar. Ok? Ok. Logo abaixo que tem ali o map discrete element. Certo? O que ele faz aí? Cria um elemento chamado map, está vazio. Logo abaixo eu dei o objeto, elemento, ele tem um método chamado drawImage. Esse drawImage, o que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo aquele elemento vazio com um elemento chamado fundo, que é uma string ali, né? Esse é um parâmetro fundo. De onde ele está buscando isso, gente? Camila, você consegue me dizer de onde ele está buscando esse fundo aí? De onde que é? Lá no começo. De onde que é? Mostra pra mim. De que começo? Isso, exatamente. Está pegando ali do materiais. Da onde ele carregou. Ele vai pegar aquela imagem fundo e vai preencher aquele elemento vazio. Certo? Beleza. Logo abaixo, o que eu estou fazendo ali, gente? Scrollground.q na linha 93. O que eu estou fazendo na linha 93? Está adicionando um novo scroll ali. Estou adicionando um novo scroll num objeto chamado scrollground. Não é? Estou dando add scroll, ou seja, adicionando um scroll. Ele vai falar, tá, tudo bem, você quer adicionar um scroll, mas que elemento que vai ser scrollado, vamos dizer assim? Ou seja, mudado a posição dele. Qual o elemento? No caso ali, qual que eu estou fazendo? Qual o elemento, gente? É o map, que é a imagem fundo, certo? Aí logo abaixo, quais parâmetros eu estou usando? Speed 3. O speed 3, que é a velocidade dele. Block true. O que é o block true, gente?
probabilidade, não. Mas ela vai fazer isso. Vai fazer isso também, mas a base do block true é outra. Alguém tem uma ideia de qual que é o conceito base da probabilidade de block? Eu lembro de mostrar explicado isso já. Mostrei Vamos lá. Alguém já trocou para false ali, ver o que acontece? O chão sobe geralmente. Então, o chão sobe. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem que ficar fixo. É quase isso. O que acontece? O scroll, o que ele vai fazer? Quando a imagem terminar, estiver nas bordas dela, ele bloqueia para que a imagem não vaze, não saia para fora. Por exemplo, você tem um fundo aqui, né? Tem um fundo aqui, vamos supor que esse aqui seja o canvas. Pode sair de fora para dentro. Esse aqui é o canvas, nesse tamanho aqui, né? Tá? Se a imagem do fundo é maior, o que acontece? Vamos supor que é maior, está o canto dela aqui, certo? O personagem está aqui, beleza? O personagem andou para cá. O que vai acontecer? Para a câmera acompanhar o personagem não sair para fora, o que vai fazer? Vai parar o personagem mais ou menos nesse ponto e vai mexer o fundo, não vai? Vai mexer o fundo. Se o block estiver em true, o que vai fazer? Vai mexer o fundo. Quando chegar no final da imagem, ele não vai fazer o fundo em mais. Ele vai parar aqui. Aí o personagem vai fazer aí o personagem anda até o final. E para aqui. Ou não, né? Daí você vai fazer um código lá para que o personagem não vaze para fora do campo. Se você deixar o block false, o que vai acontecer? Muitas vezes o fundo vai e vai para fora. Você vê a borda do fundo indo para fora ali e o personagem andando para baixo. Tá? Então a maioria das vezes a gente deixa o bloco true mesmo. Tá? Tudo bem? Vamos lá, continuando. Bem. O que ele vai fazer aí próximo? Ele vai As duas propriedades, width e height aí. O que ele vai fazer? É o tamanho. Ele precisa saber o tamanho que você quer do fundo para ele se orientar. Não é o tamanho do canvas, é o tamanho da imagem, tá? Que você quer trabalhar. Muito bem. E se colocar um tamanho maior? Fica assim, em branco. Ele vai botar aí. Muito bem, gente. Conteúdo texto. O que eu estou fazendo esse conteúdo texto aí, gente? O que é isso aí? Criando um texto. Criando um elemento, olha só. Primeiramente, estou criando um elemento vazio, que eu denominei como o quê? Conteúdo texto. Beleza? Ok. Logo abaixo, eu estou criando um texto novo usando a extensão teste. Certo? Colocando ali, ó. Texto igual a canvas.textNew. Eu estou utilizando a cena como base, elemento e propriedade inicial vazio. Logo em seguida, eu dou o estilo dela. Tem um método chamado style ali, ó. Texto.style, do Gangnam Style. Eu botei ali 3 propriedades. Qual é a primeira? Size. O que ela faz size aí, gente? É o tamanho da fonte. Line width. O que é esse line width aí? O tamanho da linha. A largura da linha, 300 pontos ali. E a cor branca. E logo em seguida, eu estou executando uma função chamada draw, que é da própria método texto, do objeto texto, e estou pedindo para ele desenhar esse texto dentro de um elemento. Ou seja, vocês estão vendo que todo elemento visual, toda coisa que aparece ali, tem que estar dentro de um elemento. Vocês viram aí que até mesmo o texto, mesmo criando o objeto texto, da classe texto, eu tenho que desenhar esse texto dentro de um elemento. Então, a classe texto tem um método chamado draw, vocês viram ali draw, eu estou desenhando esse texto dentro do objeto chamado conteúdo texto, não é? Estão acompanhando na linha 108? Então, desenhando esse texto que eu criei, eu estou injetando aquele texto dentro de um elemento. Esse conteúdo texto é um elemento que antes estava vazio. Estão acompanhando isso? Ou seja, o elemento estava vazio, preenchi com texto. E na posição 2020. Ok? Beleza. Tudo bem até aí? Estão conseguindo entender, gente? Tá facinho? Muito fácil. Muito bem. E as outras 3 linhas? Stage Append e Map Append.
Quem pode me dizer o que eu estou fazendo nessas 3 linhas? Vai adicionar isso no plano. Vai adicionar isso aonde? Vai adicionar o background ali, né? O BG, o mapa, no canvas ali, no palco. Isso. E como que eu sei que é o palco? Stage. Isso. O stage em inglês é o quê? Em inglês é o quê? Palco. Pode ser. Isso. É o palco ali, da cena. O que eu estou fazendo ali? Apenas eu estou anexando esses elementos, os elementos, no palco. E o map, vocês estão vendo que eu estou falando um map append ali, não estou? Porque eu estou anexando um elemento dentro de um outro elemento. Está vinculado a um outro elemento. Isso, no caso o personagem está vinculado ao mapa. Você cria um texto como objeto e depois você desenha esse texto dentro do elemento vazio. Que nem está ali. Sempre o elemento. Na posição 20. Todo ele, se você quer que apareça no canvas, tem que ser elemento. Tá? Beleza? Logo em seguida, gente, o que tem ali? A função render. Estão vendo a função render? Estão vendo? O que essa meleca faz? O que essa meleca faz? Lucas Lazari. Atualiza. Não, O que essa função render faz? Ele atualiza os. Nossa, vai chover. Ele fica constantemente utilizando o Canvas se você pedir para que atualize o Canvas dentro do render. Stage refresh. Na prática, o que a função render faz? Ela é só simplesmente executada constantemente. Tá? Agora, se você vai atualizar o Canvas, já é outra história. Aí a pergunta vem: que linha faz atualizar o Canvas ali, gente? 121. Qual que é isso? 254. Bingo! Isso, muito bem. Como alguns falaram aí, é o stage.refresh. Esse aí que atualiza o Canvas. É um método. Método do objeto stage. Ele é o refresh, tem lá no Comigo deixa olhando, cara. Então, como eu falei, quando é solta, é a mesma coisa. Quando é função solta, não é de objeto, é uma função. Quando é uma função de um objeto, no caso stage, você coloca o ponto ali, aí a gente só troca o nome para meta. É só um jeito de falar, tá? Mas a ideia é a mesma. Só de um conceito. Tá? Mas é que se você falar para um programador que só programa orientado a objeto, não falar meta, falar função, ele vai te xingar. Eu tenho uns narcisistas aí, uns Silvio aí, que você falar função. Basicamente mesmo. Tá bom, cara. Tá bom. Conceito, muda um pouco o conceito de método, porque você tem que chamar através de objeto. Aí tem toda a filosofia da orientação do objeto por trás. O negócio é chamar tudo Mas assim paradinha. Assim, tem aquela paradinha ali. características, tá? Eu ia fazer uma paradinha simples. Oi? Nossa, eu chorei tanto, cara. Foi até visitar ele esses dias na casa dele. Tava lá de cuequinha, lá. Te esperando, ok. Já tava com o outro. Dentro desse render, agora para esquentar aí, quem consegue me explicar o que dentro desse render está fazendo agora, nesse caso? Nesse caso está fazendo o que, gente? Quem pode me explicar? Olhando o código, ele deu uma olhada, tudo que faz dentro desse render, e o que ele está fazendo? Quem é macho o suficiente para quem responder isso? Que isso? Aí chega a Camila e ele conta a mão. Tem que é esses caras. Pois é. Fala, Francisco. É pra explicar? É para explicar. O que faz na linha 100 e Não, 116 no main multi, dentro desse 116 tem um pacote de informações ali. Que merda. Aqui, ó. Leia o que está ali dentro, eu quero que vocês me expliquem tudo que ele está fazendo ali. Ele está Resumidamente. colocando a posição XY dentro do stage, que é o palco. Dentro do stage, não. Sim, no O stage é do player. A posição do player XY dentro do stage. Tá, mas o que ele está fazendo com a posição XY do player no stage? Ele está colocando ele no ponto.
Uma vez só? Num ponto. Uma vez só? Atualizando. Beleza, ó. Chegou lá, tá chegando lá. Mas uma vez só? Ali 116. Vamos lá, é uma vez só que ele faz isso? Isso, ele está atualizando constantemente a posição do player ali. Mas, professor, como assim ele está atualizando constantemente? O que faz ele atualizar constantemente a posição do player? Agora eu quero uma resposta que envolve não só o render, mas todo o conceito atrás ali. O que faz aquele player? É uma pergunta mais difícil agora. Esse é para os mais fodásticos aí. O que faz esse player atualizar a posição XY dele? Envolve o render, envolve outras coisas que está no nosso código. Input. E, ó, tá, vamos somar tudo aqui. O input, que input? O input de informação para esquerda e para direita. Para esquerda e para direita, para cima e para baixo. Global e depois enfrentar Muito bem, ó, juntando com o que o Marcelo falou e o que o Lucas falou. O que vai acontecendo aqui? O que vai acontecendo aqui? Lembre-se que lá em cima, no nosso código, na revisão passada, não tem os inputs ali? O que é esses inputs? Inputs de teclado. Né? Galera, olha só, presta atenção. Só subir que você vai achar. O que tem nesses inputs? Esses inputs de teclado, esquerda, direita, para cima e para baixo, vocês vão reparar que é atualizado a variável global x e y. Dê uma olhada lá. Vamos lá, todo mundo, olhando aí os inputs e mostrem para mim onde é que está atualizando a posição x e y do personagem dentro dos inputs. Esse ano, Gabriel, é o mais sarcástico que existe no universo. Aí, Aqui é bom. Muito bem. Aqui. É isso aí. é o ano, pô. É isso aí, Lucas. Ei, Jerry, mostra pra mim onde ele tá. Galera, onde tá? Qualquer pergunta mesmo? Fale com o Lucas, senão ele esqueceu. Era Ele tá achar o ali. X e Y dos inputs. Eu diria que era aqui quando o X e o Y recebem novos valores. Isso! O que está acontecendo ali? Quando eu pressiono uma tecla, a variável global x e a variável global y altera o valor dela. Eu acrescento um pouco ou decresço um pouco. Certo? E automaticamente aquela função render, aquele método render, está constantemente sendo executado. A toda hora está ali sendo chamada. Como está sendo chamada toda hora aquela variável x, y, agora todo mundo voltando para o render, voltando para a função render, na linha 116. Agora, toda vez que é executada a função render, aquela variável global x, y, que está jogando valores para o player x e para o player y, agora toda hora aquelas variáveis estão com valores diferentes, não é? Se você mexe no teclado. Então o player vai se mexendo. É aí que está o lance, tá? O lance, né? Então depois disso, o que vem? Valeu. Segunda-feira. Aí depois a galera foge da aula e aí desistiu. Por que será, né? Por que será, né? Ah, mas o Caio ficava ali dormindo, né? E nem prestar atenção no que eu falo. Calúnia. Daí, a concentração. Esqueçam o Silvio, gente. O Silvio não está entre nós. É de Deus o tempo. Passa de novo. Vamos lá, voltando aí. Depois da atualização da posição do player dentro da função render, o que ele está fazendo mesmo, gente? Vamos lá? Eu quero que vocês respondam. Deixa de frescura. Não tem problema se responder errado, não tem problema. Cara, desculpa, não consegui ler. Muita gente respondeu mentalmente. Ninguém está ocupado. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, se ninguém responder, eu vou perguntar. aleatoriamente. Faça isso logo. Pelo amor de Deus, né? Qual que é a pergunta? A pergunta é o que é já descrito. A pergunta? Ah, cara. Vamos lá, deixa eu ver. Vinícius! Minha cara tá gelada, cara.
Vinícius. Vinícius. Está atualizando o... Não foi isso. Quero que você pergunte pro Marcelo Yoshimi pra ele responder. Ele quer saber... A linha 120 a 122. Não, ele só também atualizou o scroll lá de trás também no template. Isso é uma das coisas que ele está fazendo, é atualizar. Ele ligou o ar-condicionado, você tá fechado. Por isso que queima. Os caras Fechou. Queima, Ei, tá bom. Tava congelando essa parte aqui. Vamos lá, voltando aí, gente, concentração. O Marcelo falou que atualiza o que mesmo? O scroll, que é praticamente a câmera, né? Ele atualiza ali. Em que linha, ele não faz só isso, tá? Mas a pergunta é para outra pessoa, em que linha ele faz isso? Atualizando o scroll ali dentro do render, gente. Qual é a linha? 120? Ó, 120. Ele está atualizando o objeto do scroll. Scrollground.update. Beleza. Eu tenho que fazer isso no render também para atualizar o scroll, tá? Nesse Canvas Engine. Beleza. Na linha de baixo, o que ele está fazendo? Nada, ele tá refrescando. Ele está atualizando Ele tá uma pauta. refrescando, né? Nossa. Tá refrescando o estágio. Pô, amor, eu sei. Ele está fazendo o que, gente? Ele está atualizando o palco. Ou seja, stage.refresh. Refresh, atualizar, e o stage é o palco. Pergunta, o palco o que é mesmo? É o palco? O palco que é o palco? É o canvas, é o stage, é a fase. É onde o espetáculo É onde as coisas acontecem. É um objeto. É um objeto onde vem todas as imagens, tudo que vocês estão vendo aí no jogo é ali que está o stage, tá? O palco, a engine, ela troca o conteúdo do palco conforme a fase. É que nem uma peça de teatro mesmo. Fecha as cortinas, troca o conteúdo interno, depois abre as cortinas e continua o espetáculo. É a mesma ideia, tá? Muito bem. De milésimos de segundo. É 60 anos, Depende do computador, depende do que você senta. Espera aí que eu vou mais a tela. A tela em geral é 60, 60 e pouco. E o olho humano é? Oscila entre 60 e 70.